O que caracteriza uma pessoa que ora? Quando eu quero fazer essa meditação com os irmãos, baseado na vida de Neemias. Tudo que vai se desenrolar a partir desse momento em que Neemias recebe a notícia do estado em que se encontrava a sua terra, tudo que vai se desenrolar a partir dali, o comportamento de Neemias diante daquela notícia, o comportamento de Neemias diante do rei, o comportamento de Neemias ao sair do palácio e viajar para Jerusalém, o comportamento de Neemias chegando em Jerusalém, o comportamento de Neemias diante dos anciãos de Jerusalém, o comportamento de Neemias durante a reforma de Jerusalém, o comportamento de Neemias quando ele começou a reestruturar a sociedade de Jerusalém, tudo aquilo, todo esse comportamento vai demonstrar o tipo de crente que ele era. Se você me entende, diga amém. E você vai observar que embora Neemias não fosse um sacerdote, não fosse um líder religioso, Neemias notadamente era um homem de oração. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui. E as características que a gente vai encontrar em Neemias são características comuns a qualquer homem ou mulher de Deus que vive em oração. Aleluia! E nós estamos prestes a começar um plano aqui em nossa igreja, conforme conversamos com a liderança já, que vai exigir da igreja joelhos dobrados, que vai exigir de nós uma vida de constante oração. Nós não podemos deixar que isso que aqui a gente falou, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração, seja somente a letra de uma música que nós cantamos. Isso tem que ser uma constante em nossa vida, tem que ser uma realidade em nossa vida. Aleluia! Primeira característica que a gente vê em Neemias como homem de oração e que deve haver em nós é o alto nível. Primeira coisa, é o alto nível de sensibilidade de Neemias. Pessoas que oram são pessoas sensíveis. E sensíveis aqui, deixa eu lhe definir o que é sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade de sentir, de perceber e se conectar com a situação de outrem. Isto é sensibilidade. A sensibilidade é a capacidade de sentir, de ter um olhar para o outro. Hoje o Brasil chorou ou está chorando a morte de jovens jogadores da equipe da Chapecoense. Todo o Brasil e a opinião internacional se mobilizou, todo mundo falou, todo mundo comentou, todo mundo desejou consolo para a família enlutada. Isto é sensibilidade. Isto é não fechar o olho para a miséria alheia. A Bíblia diz que quando aquele parente de Neemias chegou no palácio e descreveu para ele o estado em que estava a sua terra, Neemias foi levado por um alto nível de sensibilidade. E a sensibilidade de Neemias levou Neemias a orar, jejuar e a chorar pela situação de Jerusalém.
você entenda. Crentes que oram são crentes sensíveis. Crentes que oram não são indiferentes. Crentes que oram, eles não ficam alheio à situação do outro. Deixa eu lhe dar aqui um exemplo. Crentes que têm sensibilidade, porque são pessoas de oração, são pessoas que compreendem a necessidade dos santos. Quando você abre a Bíblia em Efésios, capítulo 6, 18 e 19, Paulo vai dizer: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Pessoas que oram costumam se tornar em intercessores. Quem é o intercessor? O intercessor é aquele que aparece diante de alguém em favor de outro. O intercessor geralmente esquece-se dele mesmo para lembrar-se do outro. Nós estamos precisando de uma geração de intercessores na casa de Deus. Perceba que no versículo 19 desse texto de Efésios, Paulo vai dizer ainda: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Crentes intercessores, crentes que oram, crentes que têm sensibilidade espiritual, são crentes que se prostram, que gastam horas em favor de outras pessoas. Aleluia. Eu quero nesta noite despertar em você este lado da intercessão, meu irmão. E por que eu quero despertar isso em você? Porque nós estamos vivendo tempo de um egoísmo muito grande. A gente só se lembra da gente. A gente está atrás da nossa bênção. Nós estamos atrás da nossa bênção. Nós estamos atrás do nosso milagre. Entra na minha casa, muda a minha estrutura, entra na minha vida. Não há mais o nós, não há mais o nosso. Nós nos tornamos egoístas demais. E a palavra de Deus vai nos mostrar que a gente precisa ter um olhar para o outro. Aleluia. E quando a gente tem essa sensibilidade de olhar para o outro, a gente vai parar de cantar entra na minha casa, para dizer entra na nossa casa, entra na nossa vida. Aleluia. Entra na vida dele, entra na vida dela, opera na vida dele. Aleluia. Estamos precisando de uma geração de intercessores, de gente que tenha sensibilidade espiritual. Aleluia. Paulo disse: não esqueçam de orar por mim. As lideranças precisam ser cobertas pela oração da igreja. Aleluia. Numa guerra, o grande trunfo de um exército não é derrubar meros soldados, é derrubar as lideranças, é derrubar os líderes, é derrubar os capitães, é derrubar o rei, é derrubar o general, porque uma vez que derruba quem está na frente, todo o exército enfraquece. Você precisa entender que a liderança da igreja, os pastores, eles estão na frente da batalha e eles precisam da cobertura de oração sua, meu irmão. Aleluia. Estamos precisando de uma geração que ora, de uma geração que levanta de manhã
e a primeira coisa que faz é dobrar os joelhos diante de Deus. De uma geração que ao deitar, deixa o celular de lado, deixa o WhatsApp de lado, deixa o Facebook de lado e passa tempo de joelhos dobrados na presença do Senhor. De uma geração que busque a Deus, de uma geração que tenha fome de Deus, de uma geração que entenda que Satanás está ganhando terreno no meio da igreja, através do pecado, através da fofoca, através da mentira, através do engano. Eu quero declarar nesta noite que há poder no sangue precioso de Jesus e que nós precisamos nos posicionar em oração diante de Deus para que o diabo caia por terra e a igreja siga vitoriosa para a glória do seu santo nome. Homens e mulheres sensíveis dobram os joelhos pelos outros. Neemias, você pode voltar comigo para Neemias? Você pode voltar comigo para Neemias, meu irmão? O texto sagrado diz que Neemias, versículo 4 diz: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Olha a expressão dele: assentei-me e chorei e lamentei. Não foi por alguns minutos, não foi por algumas horas, diz o texto, por alguns dias. E não foi somente oração, ele diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso ficar indiferente a esta situação. Eu sei que tem um Deus que pode mudar essa história, aleluia. Por isso eu preciso colocar um propósito diante dele em oração e jejum, porque eu sei que ele responde às nossas orações. A irmã Joilda, no sábado de manhã, na campanha aqui, ela deu ênfase a um texto do livro dos Salmos, o Salmo de número 91, quando o salmista disse: ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia. Nós temos um Deus que responde às nossas orações. Aleluia. Um Deus que fala quando a gente ora a Ele. O que eu quero, meu irmão, nesta noite é que você seja um pouco mais sensível. Porque crentes, homens e mulheres que oram, que levam vida de oração, são pessoas sensíveis ao outro. Por que isso, pastor? Pare e pense comigo. Se eu vivo em oração, isso quer dizer que eu sou amigo de Deus. Isso quer dizer que eu tenho uma amizade, eu tenho intimidade com Deus. Aleluia. E se eu vivo em intimidade com Ele através da oração, porque a oração é o canal da minha amizade com Deus, da minha comunhão com Deus. E se eu vivo em oração com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, eu vou adquirir os sentimentos de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus de misericórdia. E se Deus é um Deus de misericórdia, se eu vivo em oração, e se eu tenho relacionamento com Deus, eu também vou ser um crente de misericórdia. E quando eu souber que o meu irmão está em aflição, imediatamente eu vou tomar a atitude de um intercessor pela vida do meu irmão.
1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todos que ocupam um lugar estratégico na sua comunidade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O apóstolo está dizendo que se você quer uma sociedade em paz, uma sociedade menos violenta, uma sociedade menos indiferente, menos problemática, a atitude da igreja é a oração. Quando a gente entra numa campanha de oração, a primeira coisa que a gente faz, vamos orar por um avivamento, vamos orar para Jesus curar, vamos orar para Jesus salvar, mas a gente deveria ter um olhar mais para fora. Vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelas autoridades. Eu nunca me esqueço que quando eu estava com o pastor na Terezinha, eu me encontrava toda sexta-feira, meia-noite, com o pastor Paulo Tavares. Toda sexta-feira, meia-noite, a gente se encontrava para orar. Eu, o pastor Paulo Tavares, o pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales, ali no campo de futebol da Terezinha, o pastor da Igreja da Graça, ali na Terezinha, os pastores, a gente se juntava, uma vez por mês nos juntávamos para orar no domingo de manhã na casa da irmã, da mãe de Eliaci, nossa irmã Jonice. E às sextas-feiras nos juntávamos para orar pelo bairro. E saíamos ali até aquele lugar ali, tem um largozinho lá embaixo, na Palmeira, sei o nome daquele lugar ali, esqueci. Coqueiral, íamos ali, rodávamos, descíamos um pouco para o sentido de Odete Vilares, íamos para o final de linha da Terezinha, meia-noite, o pessoal ficava, os vizinhos ficavam olhando para a gente, e a gente orando, intercedendo. Foi a época que o Senhor mais abençoou Terezinha, quando eu estive ali. A irmã Ângela está aqui, ela sabe disso. Foi uma época que a igreja cresceu, que houve um avivamento missionário na igreja, que houve salvação de vidas, que os jovens se envolveram com a obra missionária, se envolveram com o evangelismo. Aleluia, porque nós saímos neutralizando os demônios que operam naquela região através da oração. E eu quero nesta noite conclamar a igreja a chorar, a gemer por esse bairro, a gemer pela minha vida, pela minha família, a gemer pelas famílias dos irmãos que estão sentados aí ao seu lado. Quando a igreja tomar essa atitude, Deus vai operar coisas extraordinárias em nosso meio, para a glória do seu santo nome. Aleluia. Paulo disse: ore, vai ter paz na comunidade. É o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, diz assim: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha, irmãos, uma vez o apóstolo Paulo usou uma expressão que ele combatia em oração. A oração não é apenas um ritual religioso. Quando você está de joelhos dobrados, você está combatendo. Satanás, naquele momento, está batalhando contra você, porque você, talvez alguns que estão aqui, não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual quando você está de joelhos dobrados.
Aleluia. Quando você está de joelhos dobrados, o inferno começa a perder terreno. Se não me engano, o pastor Evandro é muito bom nessas memórias. Foi a rainha da Inglaterra que uma vez disse que ela temia mais um crente de joelhos dobrados, não foi isso, pastor? Do que várias nações apontando um canhão para ela. Ela disse: a maior ameaça não são os canhões, não são as guerras. A maior ameaça para mim é um crente de joelhos dobrados. Porque quando um crente dobra os seus joelhos, aleluia. A palavra de Deus diz que quando Gabriel veio a Daniel, Gabriel disse assim: Daniel, homem muito desejado, desde o dia em que aplicaste o teu coração a entender essas coisas, foram ouvidas as tuas orações, e eu vi por causa das tuas orações. Enquanto Daniel estava orando, o próprio Gabriel testemunhou, dizendo: sabe por que eu não vi antes, Daniel? Porque o príncipe da Pérsia se levantou contra mim. Veja, hostes espirituais do mal se levantaram para impedir que o anjo do Senhor chegasse a Daniel com uma resposta. Era isso que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto Daniel orava. Mas Gabriel disse que pediu ajuda a Miguel, e Miguel veio, tirou aquele príncipe, pelejou contra aquele príncipe da Pérsia, tirou ele da frente de Gabriel, e Gabriel passou e levou a oração até Daniel. Daniel jamais imaginaria que no mundo espiritual anjos estavam pelejando, guerreando para atender, para trazer uma resposta à oração dele. Hoje eu estava conversando com um pastor jovem da nossa igreja, pastor Marcos Paulo. É um jovem educador. E ele dizia assim: pastor, uma das coisas que eu estou mais preocupado é a percepção que os nossos jovens estão tendo da vida. Como eles compreendem a palavra de Deus. Como eles compreendem a doutrina. E eu estava pensando comigo mesmo: isso não é só um problema entre os jovens, é um problema de toda a igreja. A igreja não quer ouvir mais. A igreja, entre aspas, porque ainda tem muito crente de oração. Mas a maioria dos crentes não querem ouvir mais sobre orar. Essa mensagem é muito chata. Essa mensagem é muito... não me interessa essa mensagem. Esses mesmos crentes são os mesmos que se queixam da igreja, que falam mal do pastor. São os mesmos que dizem que a igreja tem um programa que não funciona. São os mesmos que se queixam que a igreja não cresce, que a igreja não avança, porque eles são os primeiros a não gostar da oração. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Crentes que oram falam pouco. Isso é uma característica. Crentes que oram falam pouco. Se você vê um irmão falando o tempo todo, se queixando o tempo todo, é porque ele não está orando. Porque o crente que ora, quando ele vê a coisa ficar feia, quando ele vê, presta atenção à pregação, meu irmão. Se você ficar conversando,
você vai perder o que Deus quer falar com você. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Esse tempo agora é tempo de ouvir a palavra de Deus. E eu estou aqui tentando colocar um alimentozinho na sua boca espiritual para você se alimentar espiritualmente. Então coma a palavra, absorva a palavra. Então crentes que oram, eles falam pouco e eles oram mais. A atitude de Neemias foi orar. Se você me entende, diga amém. Segundo lugar, crentes que oram respeitam a direção de Deus, mesmo diante de grandes oportunidades. Crentes que oram não fazem nada sem que Deus lhe dirija. Mesmo que ele esteja diante de uma grande oportunidade. Porque homens e mulheres que oram, eles não se preocupam com o seu bem-estar, eles se preocupam em estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi por isso que quando disseram a Paulo que ele iria ser preso em Jerusalém, e os irmãos choraram no pescoço de Paulo, Paulo disse assim: meu irmão, eu não somente estou pronto a ir a Jerusalém, mas eu estou pronto a morrer em Jerusalém. Eu não somente estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer em Jerusalém, por amor a Deus, porque o que importa para mim não é o meu bem-estar, o que importa para mim é a vontade de Deus na minha vida. Aleluia. Neemias estava diante do rei, diante de uma grande oportunidade. No capítulo 2, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Presta bem atenção, irmão. No final do capítulo 1, ele está orando a Deus, e ele diz assim: Senhor, dá-me hoje sabedoria diante deste homem. Ele ora a Deus, para Deus abrir uma porta para ele diante do rei. E quando a porta se abre, quando o rei disse assim: pede o que você quiser. O que você quer, Neemias? Neemias poderia dizer: eu quero isso, eu quero carruagens, eu quero ir para Jerusalém, eu quero com uma passagem, eu quero... Não, Neemias foi orar a Deus. Aleluia. Portanto, Neemias era um homem que não fazia nada sem a direção de Deus. Mesmo que estejam me dando uma grande oportunidade, eu preciso saber se isso é o que Deus quer para a minha vida. Crentes que oram não tomam decisões próprias, porque crentes que oram entendem que Deus é o Senhor da sua vida, que o Espírito é quem governa a sua vida, glória a Deus, e que se Ele mesmo abraçar uma grande oportunidade, não for a vontade de Deus, Ele terá uma grande derrota lá na frente. Então, crentes que oram, esperam em Deus. Crentes que oram, buscam a direção de Deus. Crentes que oram, só faz aquilo que Deus aprova em sua vida. Esse é o grande problema. Nós estamos no gabinete quase toda semana recebendo pessoas que fazem as coisas, não se aconselham, não pedem direção a Deus, não esperam em Deus, e depois ela vem toda quebrada. Tem uma passagem que eu acho interessante na Bíblia.
Abraão está orando a Deus, diz: Senhor, minha mulher disse aí que eu tenho que despedir Agar e a criança. O que eu faço, Deus? Aí Deus dá uma resposta a ele que eu acho interessante. Sabe o que Deus diz a ele? Você lembra o que Deus diz a ele? Diz assim: ouve a tua mulher. Agora, se você fizer uma leitura antes, você vai entender porque Deus diz isso. Deus tinha dito a Abraão que ele seria pai de uma grande... E quem era que seria a mãe de uma grande nação? Era Sara. Em nenhum momento Deus disse: você vai ter que pegar uma mulher aí para fazer dela uma grande nação. Disse que Sara vai ter filho. Eu vou gerar filho de Sara. Ele foi e se deitou com Agar. Era como se Deus quisesse dizer: você se deitou com Agar, você veio me pedir a direção? Você veio orar? Agora, você não ouviu a sua mulher para entrar a Agar? Agora ouça a sua mulher para despedir Agar. Tem crentes querendo que Deus conserte os erros que ele cometeu porque não teve a sensibilidade de orar a Deus. Porque quando a oportunidade surgiu, era vantajoso para ele. Então ele não estava nem aí se Deus ia reprovar ou aprovar. Aí quando a coisa estoura, quando quebra a cara na frente: ah, Deus, dá uma solução, Senhor, ai meu Pai. Só que aí já é tarde. Neemias foi orar a Deus. Se você me entende, diga amém. Em terceiro lugar, crentes que oram e vigiam diante da ameaça do inimigo. Talvez você esteja olhando para mim, meu irmão, e você seja um dos que, quando é ameaçado, vira um valente. Olhe, preste bem atenção, meu irmão. Olhe para mim, preste bem atenção. Vira um valente. Comigo é diferente, porque comigo não é assim. Porque comigo, se disser uma, ouve duas. Valentão, valentona. Eu tenho medo desses crentes. Olha, não, eu tenho medo não, eu tenho pena desses crentes que dizem: comigo eu digo logo a verdade na cara. Crentes carnais, insensíveis. A verdade que ele está falando, na verdade, não é a verdade. Na verdade, é o descarrego do ódio dele. Na verdade, é o desabafo dele. Crentes que oram quando o inimigo ameaça, seja ameaça interna ou externa, ele vai orar e se mantém em vigilância. Ei, irmãos, o silêncio é a melhor arma do crente que ora. Aleluia. Mas se ele falou de mim, a Bíblia diz: quem nos justifica é Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas é minha honra. Eu com minha honra aí não, aí mexeu na minha honra. Se eu fosse lhe contar, meu irmão, quantas vezes tentaram mexer na minha honra? Teve uma pessoa que disse para mim: eu vou destruir o seu ministério. Você não vai para lugar nenhum.
e que tentou passar por cima de mim e de minha esposa como um trator. Pergunta a todo mundo que presenciou qual foi o nosso comportamento. Não dissemos nada. Alguns dizem: pastor, isso é covarde. Se eu lhe contar hoje onde essa pessoa está e como essa pessoa está, e Deus cuidou de mim, cuidou da minha família, aleluia. Eu estou aqui porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Você está aí porque Deus é o Senhor da sua vida, meu irmão. A melhor posição do crente nesta hora é orar. Olha o que diz o texto, já estou perto de terminar. Olha o que diz o texto de Neemias 4, versículo 7 em diante, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. Deixa eu abrir um parêntese para você aqui. Quando ia crescendo, quando tudo estava avançando, quando a coisa estava melhorando, quando havia sinais de sucesso, aí o inimigo se levantou. Ô irmão, para com esse negócio de ficar: pastor, eu vou entregar o cargo, pastor, porque, meu irmão, meu irmão, punha na sua cabeça isso, em nome de Jesus. Se você foi chamado por Deus, você não pode olhar para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Jesus disse assim: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sofrimento, calúnia, enfermidade, falta de dinheiro, tudo faz parte, meu irmão. Aleluia. E é quando tudo isso vem contra você que está na hora de você provar que você é servo de Deus. Aleluia. Ao invés de você dar para trás, é hora de você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me falaram isso, Senhor, disseram isso, mas eu sou teu servo, Senhor. Eu fui colocado neste lugar para fazer o que o Senhor mandou. Entra com providência em favor da minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O texto que eu estava lendo prossegue dizendo algo interessante. Ele diz: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Olha só isso, preste atenção. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eles vieram nos atacar, nós, porém, fomos orar. Colocamos vigias. Isto é, ele assumiu uma posição de oração e de vigilância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta foi a arma de Neemias, meu irmão.
E todas as vezes que vinham a Neemias, uma hora disseram: olha, vem cá, desce e cai. Não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Alguém chegou a dizer a ele: olha, entra na casa de Deus, no templo do Senhor, para se esconder, porque estão vindo aí para te matar. Ele disse: não tenho necessidade de me esconder. Por acaso eu entraria na casa do Senhor e viveria. Neemias continuou no seu lugar. Aleluia. Neemias tinha uma arma. A arma de Neemias era a oração. Aleluia, glória a Deus. Crentes que oram não temem ameaça de inimigos. Crentes que oram se posicionam em oração e ficam em vigilância. Aleluia. Quando ele vier, eu estou preparado para ele. Eu não vou atacar, mas se ele vier, eu estou preparado para ele. Em quarto lugar, crente que ora vai receber revelação de Deus em como agir contra o inimigo. E em último lugar, crentes que oram terão vitória sobre os seus inimigos. Esses inimigos são diversos. O crente tem N inimigos. O crente tem inimigos dentro de casa. O crente tem inimigos na congregação. Tem inimigos no trabalho. Tem inimigos em si mesmo. Nós somos também nossos próprios inimigos. A nossa carne que peleja todo dia contra nós, contra nosso espírito, para nos levar a uma vida de pecado, se constitui nosso inimigo. E não há outra arma para lidar com essas coisas senão a oração. Imagine que Jesus, o Filho de Deus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele está prestes a separar 12 homens que vão andar diretamente com ele. E antes de fazer isso, ele passa uma noite inteira orando ao Pai. Aleluia. Jesus orava para tomar decisões importantes. Jesus orava antes de operar grandes milagres. Diante do túmulo de